Olá, você, tudo bem? Sou o professor Delaís, estou aqui com vocês nesse projeto. O Enem não tira férias, né? Estamos aí na preparação, independente da data. Então, estamos aqui na organização Farias Brito exatamente com o objetivo, né, de contribuir nesse processo de aprendizagem, né? Objetivando chegar lá na prova bem preparado, tá bom? Então, sou o professor Delaís Moraes. A gente vai hoje resolver algumas questões de história geral. Então, eu selecionei algumas questões de provas do Enem passado, tá certo? Questões que nós apreciamos, observamos, que são temas recorrentes nos vestibulares do Enem, como democracia, cidadania, cultura e política e assuntos em gerais, tá bom? Então, você recebeu o seu material, você tem aí 10 questões de história geral e depois 10 de Brasil. As de Brasil eu vou resolver em um outro momento. Então, eu selecionei aqui umas 4 a 5 questões nesse tempo que nós vamos ter juntos, tá bom? Então, eu vou começar pela segunda questão, uma questão aí do Enem de 2019, né, do Enem PPL. Então, vamos lá, uma questão sobre antiguidade. Então, eu vou tentar seguir aí uma cronologia da história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna aí, contemporânea, tá bom? Então vamos lá. A segunda questão do seu módulo de História Geral. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. Norberto Bobbio, Teoria Geral da Política. Professor, que tema é esse? Bom, então vamos aqui a fazer um apanhado geral. Primeiro, essa questão ela se refere à Idade Antiga, em particular a Antiguidade Ocidental, que muitos vão chamar de Antiguidade Clássica. Tá? Então, Grécia e Roma, nós denominamos na história como Antiguidade Clássica. Não que elas foram superiores a outras civilizações, mas quando a gente analisa o legado, as contribuições culturais, políticas que essas duas civilizações deixaram para o Ocidente, não resta dúvida que nós fomos muito mais influenciados pela antiguidade ocidental, Grécia e Roma, do que pelas civilizações que se desenvolveram lá no Oriente, tá bom? Então, o que é que nós herdamos da Grécia, professor? Então, a questão está falando exatamente sobre a ideia de democracia. Tá bom? Então, além da filosofia, além do teatro, além dos Jogos Olímpicos, os gregos acabaram desenvolvendo, principalmente ali na cidade de Atenas, uma estrutura política, né, que a palavra grega é demos, arquia, democracia, o poder do povo. Então, a questão ela está trabalhando exatamente isso. A cidade de Atenas acabou se tornando o berço da democracia. Então, analisando de maneira geral, teria sido talvez a maior contribuição dos gregos para a humanidade. Por quê, professor? Em outras civilizações, a política se confundia com a religião. Isso quando eu falo da antiguidade. Observe que lá no Oriente Próximo, no Egito, na Mesopotâmia, os hebreus, os persas, havia uma relação intrínseca, ou seja, uma relação que não dava para separar entre política e religião. Ok? Então o que é que você vai observar? Os gregos romperam com as concepções teocráticas, ou seja, embora os gregos tivessem um panteão de deuses, né? No caso os gregos eram politeístas, mas quando o assunto era cidade, quando o assunto era política, guerra, quem debatia era a própria sociedade. Então foi assim que surgiu o primeiro regime democrático da história. Então é isso que o autor Norberto Bobbio está falando. Então vamos lá para o enunciado da questão. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinham como característica fundamental, tá certo? Observe que coisa interessante, né? Cidadania, cidadão. Outra contribuição dos gregos. A ideia de cidadania difere da ideia de súdito. Então, quando você observa aquelas civilizações que eu acabei de citar, como o Egito, a Mesopotâmia, os persas, então a população era submissa a um monarca, tá certo? Era submissa a um rei. Quando você vai para a cidade de Atenas e outras cidades gregas acabaram também desenvolvendo esse modelo, você percebe o quê? O indivíduo fazendo parte da vida pública. Tá certo? O que é isso, professor? Cidadania vem de cidade. Então, o que seria cidadania? Participar das decisões da cidade, participar das decisões políticas. Inclusive, nós sabemos, né, mas aqui a gente está recordando alguns conceitos, nós precisamos lembrar que os gregos na antiguidade eles não formavam um Estado-nação. A Grécia Antiga não era um Estado centralizado.
Os gregos passaram por dois processos de diáspora, dispersão, busca de terra fértil, aumento populacional. Então os gregos acabaram fundando várias colônias e várias cidades. Então cada cidade grega se desenvolvia de maneira independente. Daí vão surgir as polis. A palavra polis significa cidade-estado. Não é por coincidência. A palavra polis vai dar origem à palavra política. Ou seja, política, a vida pública, as decisões da cidade. Então, outro conceito desenvolvido pelos gregos, política e também o conceito de cidadania. E como era a democracia ateniense, professor? Nos livros didáticos você vai encontrar a democracia ateniense como sendo uma democracia direta. O que é isso? Os problemas na cidade eram debatidos na praça principal, chamada de Ágora. Então, qualquer cidadão, aí tem um detalhe, quem era considerado cidadão na cidade de Atenas e na Grécia Antiga de maneira geral? Para ser considerado grego, o indivíduo tinha que ser descendente de pai e mãe gregos. Para o indivíduo participar da assembleia da sua cidade, ele deveria ser de origem daquela cidade. Então a democracia ateniense, que foi um grande avanço comparado aos regimes que existiam na antiguidade, que eram regimes despóticos, onde o rei não tinha limite de autoridade, então você vai observar que os gregos trouxeram a ideia do debate, ou seja, as decisões da cidade eram tomadas em uma assembleia. E os cidadãos que eram do sexo masculino, 21 anos de idade, que mais, professor? Filho de pai e mãe ateniense, eles poderiam participar. Claro, se a gente pegasse o conjunto da população de Atenas, então era uma minoria, porque as mulheres não participavam, os descendentes de estrangeiros não participavam e os escravos. A Grécia e Roma foram sociedades escravistas. Inclusive, isso acaba contribuindo para a gente compreender tanta criatividade. Os gregos tinham tempo livre para se dedicar à vida pública, claro, aqueles que tinham as melhores condições. Então, no caso, a democracia ateniense, ela vai ser uma democracia considerada direta, porque era o cidadão que tomava a decisão em uma assembleia. Então predominava a vontade da maioria, daí o nome demosarquia, tá certo? Hoje nós consideramos a nossa democracia uma democracia representativa, né? Não somos nós que vamos a uma praça decidir. A gente vota em vereador, a gente vota em deputado, a gente vota em senador e eles nos representam lá no legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Então, analisando agora os itens, né? De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental a letra B de bola. Participação direta em fóruns, discussão, debate, decisórios. Então esse foi o grande legado da civilização grega, em particular da cidade de Atenas, para o mundo ocidental. Posteriormente, o mundo grego acaba sendo dominado pelo Império Macedônico, depois o Império Romano, então esse modelo de organização política foi desaparecendo. Só lá nas ideias iluministas, no século XVIII, é que o liberalismo vai trazer de volta esse debate da participação da sociedade nas decisões políticas, tá bom? Então eu separei aqui a segunda questão, porque é uma questão importantíssima, né, que fala sobre a antiguidade ocidental e fala sobre a democracia. A quarta questão é uma questão de Idade Média, então eu vou tentar resolver uma questão de cada período da história. Também é uma questão do Enem, de 2017. Tem assim, entre o século 12 e 13, a recrudescência das condenações da usura é explicada pelo temor da igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação da usura, quando muitos homens abandonam sua condição social, sua profissão para tornarem-se usuários, né? No século 13, o Papa Inocêncio IV teme a deserção dos campos, devido ao fato de os camponeses terem se tornado usurários. Inclusive, lá na quarta linha, né, você deve ler usurário, tá bom? Não usuário. Vou já explicar o que é isso. Ou estarem privados de gado, de instrumentos de trabalho pertencentes aos possuidores de terra, eles próprios atraídos pelos ganhos da usura. A atração pela usura ameaça a ocupação dos solos e da agricultura e traz o espectro da fome. Tá certo? Bora lá. Professor, eu não entendi nada desse texto. Essa questão era sobre Idade Média, tá certo? É um texto do Jacques Legoff. Observe o nome do livro, A Bolsa e a Vida, Economia e Religião na Idade Média, tá certo? Então, o Jacques Legoff foi um dos principais, um dos maiores historiadores medievalistas, né? Ele morreu em 2014. Então, o que é que ele está dizendo? Que a partir do século XII, numa divisão didática, seria chamada Baixa Idade Média.
A gente tem a Alta Idade Média, que é o período de formação e consolidação do feudalismo na Europa Ocidental, então, onde era o Império Romano, no Ocidente, passa a existir uma série de reinos dos bárbaros, dos germanos, que dividiam os reinos em propriedades rurais, que nós denominamos de feudo. Então, até o século X, você tem na Europa um processo de ruralização. Os reis foram perdendo poder por conta das tradições germânicas do rei doar terra ao guerreiro, tá certo? Quem ocupou o espaço foi a Igreja Católica. Então, na Idade Média, a Igreja Católica acabou ocupando o espaço que antes era do Império Romano. Então, não existia naquela época uma identidade com a nação, a identidade com o governo. Então, as pessoas se sentiam cristãs. Tá certo? Então, onde é que eu quero chegar? Até o século X você tem ruralização, o comércio ficou estagnado, os reis ficaram enfraquecidos porque doavam as terras e perdiam a condição de cobrar impostos, tá certo? As cidades perderam a importância, a moeda circulava pouco. Por isso que tem essa divisão, a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Claro que as pessoas que viveram naquele período não sabiam disso, não sabiam nem que estavam na Idade Média. O termo Idade Média ele é criado posteriormente. Então, os historiadores fizeram essa divisão Alta e Baixa Idade Média por quê? Até o século X, ruralização, declínio do comércio, as cidades perderam a importância. A partir do século XI, nós temos as transformações do feudalismo. A população cresceu, a produção aumentou, então o comércio se desenvolveu, as cidades começaram a se tornar importantes. Então, resultado, o crescimento do comércio, o crescimento das cidades acabaram atraindo a população do campo. Então, é isso que o texto está dizendo, que a igreja, que era a principal instituição da Idade Média, do feudalismo, que a igreja, que era a maior proprietária de terra, juntamente com a nobreza, estava preocupada porque o crescimento do comércio na cidade estava atraindo os camponeses. Beleza? E aí, professor, na sociedade feudal nós temos o clero, a cúpula da igreja, a nobreza, que são os guerreiros, os nobres, né? E os camponeses, os servos, que eram presos à terra. Então, muitos camponeses na Baixa Idade Média começaram a ir para a cidade, em busca de condições melhores. E na cidade o comércio estava se desenvolvendo. E aí começaram a surgir alguns elementos, como por exemplo, professor, nós vamos ter a ideia do lucro, a ideia da usura. Tá bom? Então, o que seria usura? Usura seria mais ou menos o que você entende hoje por juros. Então, a pessoa vendia um objeto, então quem comprava demorava a pagar, pagava uma quantia a mais. Ou então a pessoa emprestava alguma coisa e quando fosse receber, recebia um pouco a mais. Então, usura seria isso, o que mais ou menos hoje parece com juros. Usurário, né? Na quarta linha tem usuário, né? Eu acho que o Word consertou sozinho isso. Então, usurário é quem pratica a usura. Como a igreja na Idade Média ela acabava estabelecendo a moral, os valores, a igreja passou a criticar essa ambição das pessoas. Então a igreja ela chegou a condenar a usura, dizendo que as pessoas estavam enriquecendo de forma ilícita, sem trabalhar, explorando a necessidade do outro e ganhando dinheiro no tempo. Porque, querendo ou não, se eu empresto para você e você vai demorar a pagar, você vai pagar uma quantia a mais. Então, na visão, na mentalidade da Idade Média, tá certo? As pessoas estariam ganhando sem trabalhar. Não seria justo, usando o tempo que pertence a Deus. Aí o Papa está exatamente deixando bem clara a sua preocupação com esse deslocamento, né, das pessoas que iam para a cidade em busca de melhorar de vida através do comércio, onde se visava o lucro e a usura. Tá certo? Então, vamos lá. A atitude da igreja em relação à prática em questão era motivada pelo interesse em, bora lá, letra A, suprimir o debate escolástico. Está falso. Professor, o que é o debate escolástico? Escolástico foi uma corrente filosófica da Baixa Idade Média que tem como principal expoente pensador Santo Tomás de Aquino. A igreja não queria acabar com o debate escolástico, tá certo? A ideia da escolástica era provar de forma racional a existência de Deus. Os filósofos da Idade Média que eram ligados à igreja, eles queriam mostrar que não havia uma contradição entre fé e razão. Regular a extração de dízimo, também não. Diversificar o padrão alimentar. Observe que o texto não está falando sobre isso. Tá certo? Então, na realidade, a preocupação da igreja era em manter a mesma estrutura social. Fazer com que o camponês continuasse preso à terra, que vai ser exatamente a letra D. Conservar a ordem estamental. Professor, o que seria a ordem estamental? A ordem seria a estrutura da sociedade. Então, nós classificamos a sociedade feudal como uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental, professor? Você tem posições definidas. Claro que não é tão rígida ou tão rígido a estrutura estamental como o sistema de castas na Índia, tá certo? Havia uma mobilidade ali horizontal, né? Os nobres poderiam ascender,
Um conde poderia se tornar um duque, né? Representando ali um poder mais próximo ao rei. Havia uma mobilidade, tá certo? Mas era muito pouco. Então o camponês, o filho dele seria camponês. O filho do nobre seria nobre. Então a igreja não queria mudar essa situação, até porque a igreja estaria no local privilegiado. Se a igreja era a maior proprietária de terra, então a igreja estava preocupada exatamente com a manutenção da produção no campo. Então, detalhe interessante, né? A letra D é o item correto. E para alguns historiadores, essas transformações que começaram a ocorrer a partir do século XII, o crescimento do comércio, a revitalização das cidades, as rotas comerciais, o aumento da produtividade, práticas bancárias, como ele fala aí, a bolsa, pessoas que se reuniam para financiar expedições para o Oriente. Então, para alguns historiadores, seria uma espécie de embrião do sistema capitalista, né? Então, você lembra muito bem que um dos motivos que justificam o nosso estudo no ensino básico de feudalismo, de Idade Média, porque estudar feudalismo você está estudando a formação da Europa. Estudar também feudalismo você estaria estudando a estrutura econômica que antecede o capitalismo, que é a nossa. Então foi um longo processo de transição. Então, esse período da história, séculos XI, XII, XIII, seria ali mais ou menos o embrião. Há uma discussão historiográfica, que eu não vou fazer agora, tá certo? Para alguns já eram sinais do capitalismo, embora a mentalidade fosse feudal, né? Porque observe que a igreja estava condenando uma prática que seria o objetivo do lucro e da usura, tá bom? Bora lá, vamos resolver mais uma questão. Quinta questão, resolvemos uma de antiguidade clássica de Grécia, uma de idade média ligada à sociedade feudal e agora uma da idade moderna, né? Ou seja, a idade moderna seria o período da transição do feudalismo para o capitalismo. Então vamos lá. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Nicolau Shevchenko, O Renascimento. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, tá certo? Marcada pela constante relação entre. Bora lá. Então a Idade Moderna ela vai ser caracterizada, a palavra moderna significa novo, novidade, né, vem do latim. Então as pessoas que viveram nesse período que denominaram de Idade Moderna. Então os humanistas, os renascentistas acreditavam ali em 1400, em 1500, em 1600, que eles estariam inaugurando uma nova fase na história da humanidade, onde eles passaram a valorizar mais a ciência, tá certo? Então, foram eles que chamaram a Idade Média, que nós não concordamos mais hoje, de Idade das Trevas. Então, na visão dos renascentistas, eles estariam trazendo de volta a cultura clássica. Claro, com a nova roupagem, porque a história não se repete, tá certo? Então, o que é que você vai observar? Na visão dos renascentistas, tá certo? Seria necessário o ser humano, eles continuavam acreditando em Deus. Então, os renascentistas eles vão criticar, no máximo, a intervenção da igreja nos assuntos científicos. Por exemplo, nessa época tem uma frase, se não me falha a memória, né, de um renascentista, que ele diz: as verdades da matemática devem ser ditas por matemáticos. Parece o óbvio, né? Mas a ideia seria o seguinte: cada macaco no seu galho. Então a igreja deve estudar a Bíblia, mas quem deve explicar a natureza, o universo, são os cientistas. Então o Renascimento ele vem nessa perspectiva do racionalismo. A ideia de que, de todos os seres que Deus teria criado na natureza, o único que tem a capacidade de julgar, de entender, é o ser humano. Então, o ser humano deveria usar a razão que Deus lhe deu para explicar a realidade. Através de quê? Da ciência, da matemática, da física. E nesse período também você tem o desenvolvimento artístico. Nomes como Michelangelo, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, tá certo? Então o que é que você vai observar? Você vai perceber que nesse período do Renascimento, a gente tem um renascimento científico, exatamente a ideia de tentar explicar a realidade, observe a teoria do Nicolau Copérnico, do heliocentrismo, tá certo? Então dentro do Renascimento eu tenho um renascimento na ciência, eu tenho um renascimento na arte. E os dois vão estar relacionados. Quando você observa as esculturas e principalmente as pinturas do Renascimento, elas têm como característica a ideia de profundidade, a ideia de espaço, que lembra a geometria, tá certo? Tridimensional, tá certo? Então o que é que você vai observar? O Renascimento ele vai conseguir conciliar essa questão, essa relação entre arte e ciência, tá bom? Que é exatamente o que está na letra B. Não pode ser a letra A porque os renascentistas vão criticar
essa questão da fé e do misticismo, embora eles tivessem fé. Mas na visão deles, eles deveriam explicar o mundo pela razão. A letra B seria o item correto. Tá bom? Beleza? Vamos ver se dá mais tempo, dá tempo de resolver mais uma, tá bom? Então vamos resolver aqui qual? Vamos resolver a sexta questão. Pronto, né? Também questão sobre a Idade Moderna ali, no século XVIII e por aí vai, né? Tem assim, os direitos civis, sexta questão, né? Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem, tá bom? Bora lá. Onde é que eu quero chegar? Na época do Iluminismo, século XVIII, século das luzes, por que século das luzes? Porque para os pensadores iluministas, a luz seria a razão e a ciência. Então, se você pegar os 300 anos da Idade Moderna, eu tenho o humanismo, o renascimento, a revolução científica e o iluminismo. Então, os pensadores iluministas eles passaram a criticar o chamado antigo regime, resquícios do mundo medieval que ainda estavam presentes na Europa. Exemplo, professor, a ideia do absolutismo, a ideia de que o rei governava porque era vontade de Deus. Então, os pensadores iluministas passaram a criticar essa concepção. Eles atacaram muito a questão do clero ainda fazer parte da política e da educação. Então o movimento iluminista ele foi racionalista, ele foi anticlerical e ele foi anti-absolutista. Os pensadores iluministas que escreveram sobre política, eles passaram a criticar a ideia de que todo o poder estava na mão do rei. Daí começaram a surgir teorias, como a teoria dos 3 poderes, do Montesquieu, evitar que o poder ficasse na mão de uma só pessoa, executivo, legislativo e judiciário. Anterior ao próprio movimento iluminista, um inglês, né, o pai do liberalismo, John Locke, que viveu ali no século XVII e começou no século XVIII, ele é um dos precursores, um dos influenciadores do iluminismo. O John Locke ele vai dizer o seguinte, qual é a função do Estado? A função do Estado não é determinar qual religião eu devo seguir. A função do Estado é garantir a minha liberdade de pensar, a minha liberdade de seguir uma religião. Então, a partir do século XVIII, começam a surgir novos conceitos na política, como liberalismo. Uma das principais ideias do iluminismo era a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de produção, é o liberalismo econômico, tá certo? Então, o conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui, bora lá, é a letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Professor, o que seria essa igualdade jurídica? Ainda no século XVIII, 1700 e alguma coisa, existia em alguns países europeus, como na França, e outros países ali da Europa Central, aquela concepção de que algumas pessoas eram melhores do que outras pelo nascimento. Então você tinha ali o clero, a nobreza, os nobres se sentiam superiores. Então, muitos intelectuais, a própria burguesia, o comércio estava se desenvolvendo, a revolução industrial estava engatinhando, então a burguesia ela começou a criticar os privilégios do clero e da nobreza, que não pagavam impostos. Os nobres acabavam ocupando os melhores cargos públicos, muitas vezes sem competência. Então, o iluminismo ele vai trazer essa concepção de igualdade jurídica. A liberdade de expressão, a ideia de que o Estado deve garantir. O John Locke falava em direitos naturais e inalienáveis. O que é isso, professor? Inalienáveis, que ninguém pode tirar. Quais são eles? A vida, a liberdade e a propriedade e a busca da felicidade. Beleza? Então, a sexta questão é a letra D. A gente vai se encontrar para resolver algumas questões de história do Brasil. Até lá, foi um prazer. Tchau.